Outro dia eu fiz aqui uma menção ao que sobra para investimento no governo. A gente tem, entre os emergentes, o Brasil é o país que mais arrecada impostos, entre os emergentes, né? Agora, grande parte, tudo isso fica para bancar a máquina pública, ou seja, o executivo, legislativo, judiciário e funcionalismo público. Sobra 2% para investimento. Estava falando a respeito das pontes, né? O que aconteceu lá na divisa de Tocantins com o estado do Maranhão, que é uma vergonha, né? Uma ponte de 60 anos que poderia ter sido recuperada e está funcionando normalmente, matou um monte de gente e vão falar que custa 100 milhões, vai custar muito mais que isso. E 2% não é nada. Você imagina a quantidade de pontes e outras coisas que o Brasil teria que fazer na infraestrutura para o pessoal optar pelo Brasil ao invés de optar por outros países para ver chegar aqui, se estabelecer e gerar empregos. Estou falando de empresários, estou falando de empresas multinacionais para chegar aqui no Brasil. Pois é. Nos Estados Unidos nós tivemos um investimento na época da pandemia, onde o Joe Biden investiu 30 trilhões de dólares para poder fazer o aquecimento da economia de novo por lá, criando infraestrutura, gerando obras de infraestrutura, aumentando a infraestrutura do país para crescimento. E 30 trilhões ele gastou 10% a mais do PIB, né, do que produz o ano inteiro nos Estados Unidos, que é 28 trilhões. Bom, dito isso, quanto é que ele aumentou de dívida? Porque aí sai do orçamento do governo, né, o dinheiro de investimento. Quanto ele aumentou de dívida em relação ao que se tinha? 40%. Ou seja, 40% do que se arrecada nos Estados Unidos é para manutenção da máquina. E 60% do imposto que entra é para novos investimentos e para novas estruturas e crescimento da nação. Ou seja, a diferença do Brasil para os Estados Unidos... O pessoal gosta de comparar, eu vou comparar sempre então, né? Porque já vocês viram um monte de e-mail, um monte de mensagem de esquerdistas aqui falando comigo que não, mas você tem que ver que nos Estados Unidos isso e aquilo outro. Então vamos comparar com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos a diferença é só essa, 60% e aqui de dinheiro para investir, 60% de 28 tri para investir e no Brasil 2% do orçamento do governo para investir. Essa é a diferença de um país desenvolvido para o Brasil. Eu sou Rogério Araújo, da Roara Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogerioaraújo.com.br.